reitor Rangel Júnior, da Universidade Estadual da Paraíba, recebeu na sede da reitoria a equipe da Codecom UEPB. Ele falou basicamente sobre a situação de greve vivida pela Universidade Estadual. Professor, os técnicos administrativos da UEPB estão em greve desde março e os docentes desde junho. Na opinião do senhor, as greves dessas categorias são um movimento justo? Eu acho que as reivindicações são. Aquilo que eles reivindicam, principalmente no que diz respeito a direitos, eu acho que eles são corretos, são reivindicações justas. A divergência que eu tenho em relação à questão tática do momento de se fazer uma greve e do resultado de uma greve. Porque, como se diz no jargão popular dos movimentos sindicais, entrar numa greve no serviço público é relativamente muito fácil. O difícil é conseguir argumentos para sair de uma greve. E o que eu lamento é isso, é porque há um tempo exagerado de paralisação e o prejuízo é muito grande para a instituição. Por isso que eu sempre tenho discutido sobre a justeza da escolha do momento, do método, não no sentido daquilo que é reivindicado. As categorias estão reivindicando em torno de 8%. A Universidade Estadual da Paraíba tem condições de cobrir o que está sendo pedido? O nosso orçamento não permite. O orçamento disponível para a universidade hoje, a bem da verdade, neste orçamento não cabe nem 1%. Porque o orçamento de pessoal que nós temos disponível para 2015, ele é menor do que o total executado no ano de 2014. Então ele inviabiliza de fato. Como a própria lei garante que o governo do estado tem a prerrogativa de definir sobre percentual de reajuste e tem a prerrogativa também de pagar, ou seja, é o governo do estado quem paga, portanto, o governo pode onerar a folha através de uma decisão administrativa, porque o próprio governador é quem arca com as consequências. A reitoria não pode arcar com essas consequências, não tem essa prerrogativa de tomar esse tipo de decisão. O que nós podemos fazer é implantar aquilo que está determinado em lei, é o que nós fizemos. Só reforçando, quais são os impedimentos legais para a UEPB deliberar sobre reajuste salarial? O histórico da nossa autonomia é que uma lei garantia que a universidade, através de deliberação dos conselhos, né, uma lei que está fazendo 11 anos, definia que o Conselho Universitário da UEPB decidiria sobre orçamento. E a própria lei definia um percentual de suplementação desse orçamento ano a ano, ou seja, os critérios de definição do montante orçamentário da UEPB estavam definidos em lei. Em não sendo seguidos esses critérios, a universidade perde tanto a prerrogativa material, ou seja, a capacidade de ter um orçamento compatível para implantar reajustes, e ao mesmo tempo o governo do estado reivindica para si essa prerrogativa por um direito constitucional, uma previsão constitucional, que apenas o executivo tem essa prerrogativa, e também o Tribunal de Contas do Estado, através de um acórdão de setembro de 2013, orienta no sentido de que não deve ser concedido reajuste salarial ou qualquer tipo de vantagem salarial a servidores da UEPB, docentes e técnicos, por resolução de conselhos, mas através de autorização legislativa, que pode ser uma medida provisória do governador do estado, mas depois obrigatoriamente convertida em lei pela Assembleia Legislativa. Em primeira instância, a Justiça determinou que a UEPB implantasse um reajuste de 6,41% nos vencimentos dos servidores. Por que ainda não foi possível implantar essa decisão? Em primeiro lugar, porque o pessoal que vem levantando essa tese, que há uma determinação para que a reitoria implante esse reajuste, só lê até a vírgula. Depois da determinação da sentença, tem uma vírgula em que o juiz diz textualmente, até que uma lei defina, um instrumento legislativo próprio defina o percentual de reajuste, ou a implantação de um reajuste salarial de acordo com a data base, que o direito está implícito na data base, ou o direito à recomposição salarial na data base, que era janeiro. Por outro lado, ele diz também que a decisão está submetida ao segundo grau de jurisdição, ou seja,
a decisão não tem eficácia até que o Tribunal de Justiça da Paraíba referende ou refute essa decisão, ou revogue essa decisão. Eu só posso efetivamente autorizar a implantação em folha a partir do momento que tem uma decisão do Tribunal de Justiça da Paraíba. Ao mesmo tempo, a decisão ela é contestada pela Procuradoria-Geral do Estado quando diz que já há uma lei de 12 de maio, que foi a conversão da medida provisória de 30 de janeiro do governador, que concedeu 1% de reajuste a todas as categorias de trabalhadores do quadro efetivo do Estado. Portanto, caberia a mim apenas implantar aquilo que está determinado em lei. No serviço público, as pessoas que acompanham e conhecem minimamente, tem uma regra fundamental. É que o gestor público só pode fazer algo que esteja previsto em lei. Então, se tem uma lei dizendo que é para ser 1%, eu tenho que cumprir 1%. Não posso seguir a vontade dos sindicatos, nem a minha vontade, ou do Conselho Universitário, porque uma lei estadual diz que é 1%. Eu tenho que cumprir a lei, senão eu vou cometer um crime. E não estou disposto a cometer um crime, nem incitado, nem animado por ninguém. Eu tenho uma decisão firme de não fazer nada errado, portanto, não vou fazer algo conscientemente errado para depois prejudicar a mim e a universidade. Caso a decisão se mantenha em segunda instância, qual será então o caminho adotado pela Universidade Estadual da Paraíba? A implantação imediata. Havendo a decisão em segunda instância, a universidade é obrigada a recorrer da decisão, mas ela se obriga também a cumprir, a imediatamente aplicar enquanto recorre da decisão. Mas na primeira instância, a universidade não pode ainda implantar. Esse aqui é o procedimento conforme o próprio processo jurídico legal. O 1% que foi implantado, por que esse reajuste não foi implantado antes? Só foi implantado agora na folha de julho? Essa é uma questão interessante, né? Porque até o ano de 2014, havia essa polêmica ainda acerca da capacidade da universidade de decidir através de resolução. É bom lembrar que em 2013 houve esse acórdão do Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, orientando nesse sentido, que a universidade se eximisse se o reitor não implantasse nenhum tipo de vantagem salarial que não fosse por autorização legislativa. Segundo, no ano passado houve um imbróglio aí muito grande nesse aspecto, é que o Conselho Universitário tomou uma decisão orientado pelo governo do Estado, nós levamos o debate ao Conselho, o Conselho deliberou por um reajuste de 6%. No mês de abril, o governador do Estado fez publicar uma medida provisória substituindo os 6% por uma decisão de 5%. Ou seja, se o governador fez, é porque ele pode fazer isso. É dele a prerrogativa de definir o percentual. Se é do governador, nem a Assembleia Legislativa pode legislar colocando um reajuste maior do que esse. Portanto, não faz sentido o Conselho Universitário votar algo que não vai ter eficácia alguma. Votar simbolicamente. E foi por essa razão que os sindicatos propuseram que nós aprovássemos no Conselho Universitário a aprovação do reajuste. E eu submeti ao Conselho, mas não em forma de resolução, apenas acatando a proposta, recepcionando aquilo que foi encaminhado como reivindicação dos sindicatos e encaminhando ao governador do Estado, para que ele, de acordo com o poder discricionário do governador, e inclusive no ofício está escrito dessa forma, de acordo com o poder discricionário do governador e as condições do Estado, definisse qual seria o percentual. Porque tinha um entendimento claro que não era competência do Consune. A partir do veto que foi colocado pelo governador do ano passado, a uma conversão de medida provisória em lei pela Assembleia Legislativa, o governador vetou a decisão da Assembleia de aprovar aquela resolução do Conselho Universitário, dando ao Conselho poderes para isso, e nas razões do veto é dito textualmente, claramente, está publicado no Diário Oficial, que não é uma prerrogativa da reitoria ou do Conselho Universitário, mas exclusiva do governador, garantida constitucionalmente. E não iríamos nós agora confrontar algo que, se a Assembleia Legislativa não derrubou o veto, é porque considera correta aquilo ali, ou então pelo menos foi aprovado aquilo, porque ficou valendo a decisão do governador sobre os 5%. Então, os sindicatos insistiram em diálogo com algumas secretarias de governo, insistiram em que tínhamos que ter uma resolução.
Tanto que eu fiz uma resolução, por minha própria responsabilidade, há de referendo no Conselho, depois foi referendada, mas fiz uma resolução colocando os 8% apenas por essa insistência. E quando foi, já agora, no mês de junho, final de junho, início de julho, aliás, na metade de julho, é que chega uma nova interpretação da parte, tanto dos sindicatos como do governo do Estado, dando conta de que já existia a lei aprovada para todos os servidores do Estado, ou seja, mudando aquele entendimento original que era o Conselho Universitário quem tinha que votar e mandar para o governo converter em lei, em projeto de lei. Então, nós chegamos a um entendimento final nisso aí, é que a prerrogativa é exclusiva do governador. Portanto, não cabia ao EPB decidir se era 8, 6, 5, 3, 4, 2, 1, não tinha esse direito, digamos assim. Portanto, a decisão está no âmbito da relação sindicatos e governo do Estado, e não passa pela reitoria. O papel do reitor, nesse caso, é apenas de tentar mediar o diálogo, e é isso que eu venho tentando fazer. Eu não obtive êxito, é bem verdade, até agora, mas eu venho tentando estabelecer um diálogo com o governo, com o governador, no sentido de abrir essa discussão. O governador se dispôs com os professores numa reunião, se dispôs a abrir um diálogo e instalar uma mesa técnica para discussão das condições de orçamento e salário e tudo mais, desde que o pessoal voltasse da greve. Então, foi um encaminhamento do próprio governador nesse sentido. E eu aguardo que isso seja feito. Quando voltar da greve, seja instalado essa mesa técnica. Agora, também os professores substitutos, eles reclamam que não receberam o reajuste de 1% retroativo a janeiro em seus vencimentos agora do mês passado, mês de julho. Eles têm ou não direito a esse reajuste, professor Rangel? Tem direito, eu acredito que sim. Eu acho que foi um erro, inclusive, mas um erro baseado na interpretação da lei. Porque a lei que foi aprovada em 12 de maio diz em seu texto reajustar os vencimentos, em 1% os vencimentos básicos dos servidores efetivos do Estado da Paraíba. E como a lei diz que são servidores efetivos, naturalmente exclui os temporários, né? Mas como nós temos também uma lei que diz que o salário do professor substituto, a remuneração do professor substituto é igual à remuneração do professor graduado nível A, então era preciso juntar essas duas leis e fazer uma síntese das duas, ou seja, apesar de uma lei dizer, essa nova, dizer que é apenas para os efetivos, mas nós temos também uma lei do plano de carreira que diz que a remuneração dos substitutos ela é feita com base no salário inicial do professor graduado nível A. Portanto, eu já determinei que seja refeito, que seja pago a todos os professores substitutos. Todos terão seus contratos renovados ou prorrogados até o fim do ano, até que se encerre a greve e retome o período letivo. Nenhum terá prejuízo nesse sentido, eu estou assegurando isso. Mas também já determinei que seja feita a correção e que todos recebam a sua correção também salarial conforme seus contratos e conforme o período que tem de contrato e a reposição do retroativo ao mês do início do contrato, da vigência. Professor Júnior, as categorias grevistas afirmam que a reitoria teria condições de fazer um remanejamento de rubricas para destinar recursos para a folha de pessoal e assim implantar os 8% reivindicados por docentes e técnicos. Essa medida é realmente possível? Absolutamente não. As pessoas às vezes ficam tentando criar ilusões para si. Comparando, talvez é como uma criança que chora por uma mamadeira e você dá uma chupeta. Ora, se está com fome, tem que ser alimento, tem que ser comida. Então não adianta se iludir achando que uma chupeta vai alimentar uma criança. O que nós temos, objetivamente, é que a universidade não tem orçamento disponível para remanejar do custeio para o salário, para o pessoal. Os recursos que nós dispomos para o custeio, eles são contados, eles estão no limite da capacidade da universidade realizar as suas atividades. Então não é justo, não é correto com a instituição tentar sangrar recursos de uma área fundamental, por exemplo, vai retirar de onde? Se é possível retirar, então nós temos que dizer quais serão os programas que serão fechados. Nós vamos, por exemplo, impedir os estudantes de viajarem para congressos? Nós vamos cortar bolsas de estudantes? Nós vamos parar de enviar
professores, pesquisadores para apresentar trabalhos em congressos, vamos deixar de pagar traduções de textos para publicação, que é o que garante a avaliação positiva dos mestrados e doutorados. Por exemplo, nós vamos cortar a segurança, que nós temos uma despesa alta com segurança, vamos cortar serviços gerais, enfim, não há, em sã consciência, a capacidade de entender que nós podemos tirar de alguma atividade da universidade para transformar em salário. E o pior que as pessoas não estão, essas pessoas que defendem essas ideias não estão percebendo, é que se nós conseguirmos tirar 1 milhão, por exemplo, corta programas importantíssimos, mas o reajuste, o montante disso no reajuste salarial não chega a 0,5% nos salários individuais. Então o que é que isso representa? É mais R$20 no salário, mais R$30, quer dizer, as pessoas não se apercebem às vezes que o que está em jogo não é só isso, um reajuste desse momento. Nós temos um orçamento de 2016 para discutir e essa discussão está relegada a um plano secundário ou terciário. Nós estaremos, inclusive, convocando, chamando as pessoas para debater o orçamento de 2016, porque o trem está passando, né? As coisas estão em movimento. E a greve está prejudicando também a discussão sobre o orçamento. Eu não vou deixar de discutir o orçamento e encaminhar o projeto orçamentário para 2016 em razão de uma paralisação na universidade. Então, nós vamos tocar em frente. Infelizmente, não dá para mobilizarmos com o orçamento participativo, como temos feito nos anos anteriores, que já vimos evoluindo na construção do orçamento de forma participativa. Não vai ser possível fazer na sua totalidade, mas nós vamos fazer, porque o que está em jogo agora é o futuro da universidade, ou seja, é o ano de 2016 e não de 2015. Então a minha responsabilidade é nesse sentido, nós vamos organizar esse debate e garantir que tenhamos uma peça orçamentária compatível com as necessidades da universidade e reivindicar isso junto ao governo do Estado. Em relação às reivindicações das categorias, estão pedindo auxílio alimentação incorporado aos vencimentos, expediente de 6 horas, melhoria nas condições de trabalho, investimentos em qualificação profissional e reajuste salarial. Quais reivindicações das categorias a administração central da UEPB tem condições de atender agora? É algo impressionante. Eu venho, na questão anterior, até levantei um aspecto já desse assunto. O orçamento de 2016 é definido em 2015. O orçamento de 2015 foi definido em 2014. Portanto, as decisões que podem ser tomadas agora foram já tomadas lá atrás, em 2014, quando o orçamento foi aprovado. Nós propusemos um orçamento de 358 mil, estava discutido e dialogado com o governo nesse sentido. Depois houve uma diminuição para 288, de 358 para 288. Então nós temos aí 60 milhões, 70 milhões praticamente, aliás, 70 milhões. 70 milhões diminuídos do orçamento, e as pessoas não se deram conta. Mas o Conselho Universitário da UEPB discutiu esse tema em 2 de outubro do ano passado e se pronunciou sobre ele, que havia um corte brutal feito principalmente na rubrica de pessoal, inclusive com nota aprovada no Conselho Universitário, indicando que aquilo ia trazer um prejuízo grande, inclusive para garantir a folha do ano de 2015. Agora está se revelando como verdadeira. Então, quando nós dizíamos isso em outubro do ano passado, algumas pessoas não se deram conta. Inclusive disseram que era uma espécie de manobra política, que tinha a ver com a questão eleitoral. Nada a ver. Era uma questão orçamentária da UEPB. O orçamento que havia sido proposto era de 358 milhões, depois foi reduzido para 357. A despesa de pessoal estava prevista para 270 milhões. Portanto, é mais do que a universidade haverá de gastar se implantar o reajuste de 6,41. O orçamento que nós propusemos daria cobertura exatamente para essa reposição salarial, mas não foi aprovado. Se não foi aprovado, somente o governador pode suplementar. A reitoria não pode. Portanto, as outras reivindicações, um exemplo concreto. Se incorporarmos o auxílio alimentação, que é de R$370 linear, se incorporarmos ao vencimento de cada um, o que é que acontece? Vou pegar um exemplo do professor substituto, que tem um vencimento básico de, se não me falha a memória, R$3.070. 3.170, falhou agora.
Mas vamos supor que R$3.000 seja o salário, o vencimento básico do professor substituto ou do professor do início de carreira. O auxílio alimentação é R$370. Se eu trouxer R$370 para o piso, eu estou aumentando o piso em mais de 10%. Em mais de 10%. Se não tem recursos para um reajuste de 6,41, como é que vai ter para mais de 10%? Então é um jogo que as pessoas, eu acho que as pessoas deviam se dar conta de que estão propondo algo que é completamente inviável. Então serve como retórica, serve como instrumento de retórica, mas exclusivamente para isso. Como resultado prático, não tem a mínima capacidade de ter uma eficiência, uma eficácia para uma solução, porque não há solução. Ou seja, como eu proponho que chova amanhã, sim. Campina Grande chove bastante, mas amanhã eu não posso garantir que vai chover. Eu não tenho esse poder para garantir que chova amanhã. Eu posso até pedir, né, mas garantir que chova... No tocante a uma outra reivindicação, principalmente dos técnicos, em relação ao expediente de 6 horas, a UEPB já concluiu os estudos sobre a viabilidade dessa proposta? Qual foi a conclusão? Em primeiro lugar, é bom destacar, eu considero extremamente importante destacar que essa reivindicação de alteração do regime de trabalho e do turno de trabalho, ou da carga horária de trabalho para os técnicos administrativos, é uma reivindicação que foi incorporada ao movimento de greve 3 meses depois da greve iniciada. E é muito ruim para um movimento, uma categoria em movimento, em disputa, em luta salarial, inserir pautas novas dentro do movimento. No momento que foi deflagrada a greve, este tema não existia. Portanto, incorporá-lo a posteriori se configura numa tentativa de colocar mais problemas para encontrar uma solução. A reivindicação central estava na questão salarial, na data base. Só pegarmos os documentos originais que motivaram a deflagração das greves, tanto da dos docentes quanto da dos técnicos. No caso específico do turno de 6 horas, tem implicações de ordem legal, porque nós temos um plano de carreira que determina um regime de 40 horas, de 30 horas e de 20 horas. Eu não posso implantar, por conta da reitoria, um regime de 30 horas universalizado, inclusive para aqueles que têm contrato de 40 horas, ou para os que têm contrato de 20 horas, ou para os que têm contrato de 30 horas. Como é que eles vão ministrar 30, mas os outros ganhando o equivalente a 40 horas? Implica numa mudança na legislação. Então, discutir isso como instrumento de negociação para a greve, eu não acho correto. Não acho correto. Acho que poderia muito bem ser colocado como um estudo. Nós estamos dizendo, mas eu não pode condicionar o fim da greve à conclusão desse estudo, porque tem que mudar a lei do plano de carreira, 8.442. Implica em aumento de custos na universidade, porque ninguém vai me convencer, e aí não é porque eu não queira ser convencido, é porque existe uma questão muito objetiva, que pessoas que trabalham em 2 turnos vão trabalhar somente em um turno e vai precisar de menos gente para trabalhar do que a quantidade de hoje. Então isso seria uma solução universal para o serviço público brasileiro. Acabar com o turno de 8 horas e implantar de 6 horas ia diminuir os custos. Não diminui custos, aumenta a necessidade de pessoal e inclusive em setores que é possível implantar um turno de 6 horas. Por exemplo, nas bibliotecas nós temos turno prioritário de 6 horas para o pessoal da biblioteca. Nos locais onde há atendimento, um protocolo, por exemplo, é perfeitamente possível implantar turnos de 6 horas. Os vigilantes, por exemplo, trabalham em regimes também diferenciados. Tem inclusive de regime de plantão. Para os vigilantes está previsto na lei, mas não está previsto que eu pague um contrato de 40 horas e vou dizer à pessoa que basta trabalhar 6. Então é algo muito ruim e eu diria eticamente perigoso para uma instituição no meio das dificuldades que o país enfrenta hoje, que o Estado enfrenta, que a universidade enfrenta, propor uma simples redução de carga horária como fosse aumentar o salário, em troca do aumento de salário. Já que não tem um aumento de salário, então reduz a carga horária. Eu acho perfeitamente possível discutir isso, estudar isso, continuar debatendo e ver alternativas, se é possível a implantação parcial em alguns setores, mas uma implantação de um horário de 6 horas como salvação, como solução universalizante para a universidade em todos os setores, isso é impraticável, muito menos como uma solução para pôr fim a uma greve que na sua origem não tinha isso como pauta de reivindicações. Então, considero que é desproposital encaminhar dessa forma um pedido.
que a UEPB pretende fazer no ano de 2016 para que as definições sobre o reajuste salarial não enfrentem tantas dificuldades para a implantação? O debate sobre orçamento. A essência da discussão para 2016, ela está posta agora. O governo do Estado define entre os meses de julho e setembro a sua proposta orçamentária. Se a proposta orçamentária para 2016 não contemplar um montante da despesa de pessoal no nosso orçamento que contemple um reajuste, quando chegar em 2016 o problema estará posto da mesma forma. É isso que eu venho alertando as duas categorias nas discussões que tive com elas. A discussão sobre o reajuste de 2016 está pautada e precisa ser posta no âmbito da negociação do orçamento, da negociação de uma nova legislação ou do ajuste que deve ser feito à lei que define critérios de repasse para o EPB. Então estamos presos a uma discussão de janeiro de 2015, enquanto isso a discussão de janeiro de 2016 está posta e as pessoas passaram ao largo. Quando chegar em janeiro de 2016, não teremos as condições materiais para implantar reajuste nenhum, caso o orçamento não defina desde já. Então, o reajuste de 2016 tem que estar definido agora no orçamento. E é isso que nós queremos fazer, chamando as duas categorias para esse debate. E para fazer esse debate é melhor que ele aconteça sem greve. Porque a greve não ajuda, a greve você junta 20 pessoas, 30 pessoas. Eu não posso convocar, não me sinto à vontade politicamente, para convocar estudantes, professores e técnicos para fazer um debate orçamentário no meio de uma greve. E compete à administração da universidade fazer o debate orçamentário. Então eu vou fazer na medida daquilo que eu posso fazer com as competências que tenho, sem que isso pareça uma afronta às decisões das pessoas que estão constituindo esse movimento grevista. Professor Júnior, o período 2015.2 deveria ter sido iniciado no último dia 3 de agosto, mas com a greve isso não foi possível. O senhor acredita que ainda há tempo de reverter os prejuízos acadêmicos provocados pela paralisação de docentes e técnicos? Já não há, já não vejo mais. O período letivo, se nós voltássemos às atividades essa semana, ele já estaria seriamente prejudicado para a sua conclusão ainda no ano de 2015. Nós já fizemos ajustes importantes no calendário universitário, conseguimos definições também muito sólidas para reestruturação da graduação, e isso vai permitir que o semestre letivo tenha uma quantidade de carga horária igual a que tem hoje, mas em uma quantidade menor de dias letivos. Por que isso? Porque a aula que hoje é de 50 minutos passará a ser uma aula de 60 minutos. E a exigência da legislação é a quantidade de horas, não é a quantidade de dias. A quantidade de dias letivos está prevista na LDB, mas no caso da integralização do currículo, ela se define por quantidade de horas aula. Mas a hora relógio, uma hora de 60 minutos, não uma hora de 50 minutos como existia no nosso sistema, como existe ainda. Nós já aprovamos essa modificação. Ela será implantada gradualmente, mas já a partir do próximo semestre seria possível. Mas, independente de qualquer coisa, agora o período letivo 2015-2 já está prejudicado e nós já não teremos condições de terminá-lo até o final do ano, com colações de grau até o final do ano e assim por diante. Então, certamente entraremos para o mês de janeiro, né? Tem que ver o que é que vai ser sacrificado, férias, ou período de recesso, ou definir um período de recesso a posteriori, enfim. Mas o período letivo não é mais viável para concluir em 2015. O que eu acredito é que na universidade pública, e principalmente numa universidade como a nossa, que tem características muito especiais e que tem uma história de uma grande expansão recente e vem passando por um processo de relativa consolidação daquilo que foi feito nos anos entre 2005 e 2010, né? A universidade, para se consolidar, ela precisa de estabilidade. E essa estabilidade só será permitida se nós tivermos uma condição financeira adequada, uma condição financeira que nos permita planejar a instituição, como fazíamos antes. Porque a expansão da universidade ela foi planejada sim, mas foi planejada com base no orçamento que a universidade dispunha. E como nós não dispomos mais dessa capacidade orçamentária, fica difícil a universidade planejar qualquer tipo de expansão e mesmo consolidar aquilo que foi feito, porque são despesas que elas são crescentes continuadamente. E o apelo que eu fiz e continuo fazendo é que as pessoas tentem perceber
que a greve não é o único instrumento de mobilização e de luta, e que nós podemos trazer a comunidade estudantil para perto dessa luta, que podemos trazer a sociedade para perto dessa luta, dialogando com a sociedade sobre os problemas da universidade, dialogando com a comunidade universitária e buscando o apoio, né, de toda a comunidade, que foi assim que nós conquistamos uma lei que definia critérios de repasse de recursos para a universidade em 2004. Foi assim que nós conquistamos a estadualização da universidade em 1987. Foi assim que nós conquistamos a eleição direta na universidade e nas universidades do país a partir dos anos 80. Então, essas conquistas sólidas e conquistas mais perenes, elas têm só podem ser efetivamente implantadas a partir de um pacto que se faça com a comunidade universitária, e a comunidade universitária inclui docentes, técnicos e os estudantes, e com a comunidade externa, com a sociedade civil de modo geral. Preciso buscar apoio no parlamento, buscar apoio nas cidades onde nós temos campos instalados, nas câmaras de vereadores, na sociedade civil de modo geral, e esse apoio é mais fácil ser conseguido se a universidade estiver em movimento e não a universidade paralisada como está hoje. Então, eu continuo avaliando nesse sentido, que muito mais rico será se nós tivermos as atividades acontecendo na universidade e mobilizando a comunidade e a sociedade de modo geral para o debate sobre seus problemas e apontando as alternativas de soluções. A permanecer desse modo, que se estabelece uma queda de braço e que no final das contas ninguém sai ganhando. Eu diria que todos perdem, mas principalmente aqueles que compõem efetivamente a comunidade universitária, principalmente os estudantes e a sociedade de modo geral.